e passamos para a 21ª oradora. E a 21ª oradora, a doutora Cíntia Pereira de Araújo, advogada da União, que falará por 15 minutos. A senhora tem a palavra. Boa tarde a todos. Meu nome é Cíntia Araújo, eu sou advogada da União. Represento a Advocacia Geral da União nessa audiência pública. Participo do Comitê de Saúde do CNJ no Estado de Minas Gerais e sou pesquisadora do Direito à Saúde. Cumprimento o conselheiro Arnaldo Rossepian, cumprimento todos os membros do Comitê Nacional de Saúde, todos os presentes. Agradeço a oportunidade do Conselho Nacional de Justiça, não apenas da realização dessa audiência pública, como da palavra à Advocacia Geral da União. Como nosso tempo é muito curto, eu vou falar principalmente da saúde pública, embora a atuação da AGU não se restrinja à saúde pública. Eu não posso deixar de iniciar a minha fala lembrando algo que foi falado mais cedo, que se perdeu um pouco nas últimas apresentações, que é o artigo 196 da Constituição, tão aplicado nas decisões judiciais, nas demandas de saúde. O artigo 196 da Constituição, de fato, diz que o direito à saúde é um direito de todos e dever do Estado, mas ele não diz só isso. Ele diz que esse direito é garantido mediante políticas sociais e econômicas e que devem ser observados os princípios da universalidade e da igualdade. Isso significa que o direito à saúde previsto no ordenamento jurídico brasileiro, previsto na nossa Constituição, não é o direito de acesso ao conteúdo de toda e qualquer prescrição médica. Se esse fosse o nosso direito à saúde, o nosso direito à saúde seria baseado em tentativa e erro até o esgotamento total de recursos. Não é isso que o nosso ordenamento jurídico diz. O nosso ordenamento jurídico diz que o direito à saúde no Estado brasileiro é o direito à saúde baseada em evidências. Isso tem assento legal no artigo 19-O da Lei 8080, a partir das alterações promovidas pela Lei 12.401 em 2013. Isso não pode ser desconsiderado, porque este é o nosso direito. Este é o direito garantido mediante a nossa Constituição e mediante a nossa legislação. Significa que a prescrição médica estará sempre equivocada? Não, claro que não. A prescrição médica pode, eventualmente, representar a saúde baseada em evidência, as melhores evidências científicas disponíveis. Mas eu cito a fala do Dr. Álvaro Atala no sentido de que são publicados cerca de 200 mil artigos na área de saúde por ano. Como manter-se atualizado? Aproveitando-se dessa dificuldade, a indústria entra com milhares de propagandistas e formas de propagandas diretas ou indutoras que envolvem os meios de comunicação e toda a sociedade, seduzindo-os a optar pelas opções que lhes sejam mais lucrativas. Em relação a esse ponto, eu quero fazer 2 apontamentos. Primeiro, eu não posso deixar de trazer e mostrar a vocês, mostrar aos senhores, essa brochura Propaganda do Medicamento Xofigo. Alguns dos senhores já devem ter visto isso sendo judicializado. Eu recebi essa propaganda num evento de judicialização da saúde que eu participei há menos de 2 meses. É colocado como uma abordagem única ao câncer de próstata resistente à castração metastática. Se alguém depois tiver interesse, folheto muito bonito, com fotos. Na sexta-feira passada, eu recebi um ofício da própria produtora desse medicamento, da própria farmacêutica da Bahia, que era direcionado aos médicos pedindo que eles suspendessem o uso desse medicamento. Esse é um quimioterápico. Nós sabemos que grande parte da judicialização no país é de medicamentos oncológicos, principalmente quimioterápicos paliativos. Então, quando dizem que há estudos sobre determinado medicamento, há estudos sobre tudo. Sempre haverá um estudo para um lado ou para o outro, muitos deles produzidos, feitos pela própria indústria, e que não comparam os medicamentos disponíveis com tratamentos pré-existentes ou não demonstram a evidência científica daquilo que está sendo requerido. Isso independe da gravidade da doença. Isso independe da exclusividade da doença. Foi o nosso direito que disse que o nosso direito à saúde é o direito à saúde baseada em evidências. O segundo apontamento que eu quero fazer refere-se à perícia médica. Foi colocada aqui a importância da perícia médica nos processos de saúde, assunto com o qual eu concordo em princípio. Mas se o perito médico, especialmente o perito médico não especialista, também não tem conhecimento da medicina baseada em evidências, da saúde baseada em evidências, ele enfrentará o mesmo problema do médico, o mesmo problema da prescrição. A prescrição, a perícia médica, ela não pode ser um fim em si mesma. Ela deve demonstrar se aquela prescrição médica, quando existente, observa ou não o direito à saúde baseada em evidências. Eu gostaria de lembrar
que o conteúdo, grande parte do conteúdo da judicialização hoje, e como foi demonstrado, a maior parte dos gastos, refere-se à judicialização de medicamentos. Embora as prestações de serviço de saúde em geral possam ser judicializadas, e aí nós sabemos internações, consultas, exames diagnósticos, que por sinal são o que levam à judicialização, deveriam ser o que leva à judicialização de medicamentos, a maior parte dos nossos gastos hoje dirige-se a medicamentos. Esses medicamentos, por sua vez, referem-se normalmente a doenças que não são prevalentes, ou seja, muitas doenças raras, muitos cânceres não prevalentes. E ao mesmo tempo em que se alega, por exemplo, problemas de subfinanciamento e de omissão na prestação do serviço de saúde, a gente nota que a maior parte da judicialização refere-se a assuntos não prevalentes. E aí eu pergunto, esse subfinanciamento, essa suposta omissão, como ela poderia ser resolvida então? Como é que eu posso pressupor omissão na prestação de um serviço se a maior parte das doenças prevalentes não chegam ao judiciário? Nós temos realmente, a defensora pública que me antecedeu falou sobre lugares, e de fato há, é a realidade do Distrito Federal, é a realidade do Rio de Janeiro, em que grande parte da judicialização se refere à judicialização de medicamentos, inclusive padronizados, ou em conformidade com as diretrizes terapêuticas. No entanto, essa não é a regra geral, pelo menos no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, da 3ª Região, da 4ª e da 5ª Região, e de vários tribunais estaduais do país. Eu gostaria de destacar, foi falado aqui algumas vezes que nós deveríamos seguir o exemplo europeu, que a Europa está muito à nossa frente. Então, eu preciso destacar, acabou de sair no BMJ, uma das principais publicações de saúde do mundo, a seguinte frase: a maior parte dos medicamentos entrou no mercado europeu sem evidência de benefício em sobrevida ou qualidade de vida. Até pelo menos 3,3 anos depois da entrada no mercado, ainda não havia evidência conclusiva de que esses medicamentos aumentavam ou melhoravam a vida na maior parte das indicações de câncer. Quando havia ganhos de sobrevida, além das opções de tratamentos existentes ou do placebo, eles eram frequentemente marginais. E aí eu pergunto, por que pegar como exemplo a Europa, que está reconhecendo que em relação à oncologia, que é, como eu disse, uma parte muito importante da nossa judicialização, incorporou medicamentos sem evidência científica e continuam sem ter evidência científica de melhora quando não há piora dos pacientes. Quando a gente vê a judicialização da saúde, a gente esquece que muito do que é fornecido judicialmente piora a situação do paciente. Muitas das vezes não faz diferença, mas em algumas vezes piora a situação do paciente. Tratamento não é sinônimo de saúde. Saúde é algo muito mais amplo. Se o tratamento é possível de fazer mal ao paciente, nós sabemos que isso é um princípio da medicina. Nós não podemos fornecer tratamentos que podem gerar mais mal do que bem aos pacientes, especialmente quando nós estamos tratando em termos populacionais. Nós estamos falando de saúde pública. Enquanto isso, nós temos uma realidade que não foi abordada nessa audiência pública até agora, que é a realidade de desabastecimento de medicamentos que já existem há anos, são eficientes, curam vidas e estão sendo desabastecidos do mercado. Por quê? Porque, embora a indústria farmacêutica diga que o seu interesse é principalmente científico, quando determinado medicamento fica muito barato e o interesse comercial desaparece, esses medicamentos são tirados do mercado. E aí eu pergunto, o interesse científico é só enquanto houver lucro? E nós sabemos que os lucros são imensos. Essa questão do desabastecimento é muito séria e ela, sim, é um problema de saúde pública. Nesse contexto, eu preciso elogiar as iniciativas do Conselho Nacional de Justiça, desde a realização da audiência pública no STF em 2009, destaco as recomendações, destaco as 2 jornadas da saúde realizadas em 2014 e 2015, em que nós tivemos enunciados interpretativos, e destaco agora, claro, o termo de cooperação técnica com o Ministério da Saúde, para que o juiz possa ser assessorado tecnicamente de forma isenta. Isso é essencial para que nós garantamos o direito à saúde que está previsto na nossa Constituição e na nossa legislação, que não é o direito a todo e qualquer conteúdo de prescrição médica. Não existe saúde pública em nenhum lugar do mundo baseada em tentativa e erro. Em todos os lugares do mundo, nós seguimos as tecnologias com base em evidências, e isso está no nosso direito. Em relação a esse termo de cooperação técnica, eu não posso deixar de mencionar a experiência muito exitosa de Minas Gerais, quando o Tribunal de Justiça
foi beneficiado se os magistrados tiveram assessoramento técnico do Núcleo de Avaliação de Tecnologias do Hospital das Clínicas da UFMG, a partir de contrato com a Secretaria de Estado da Saúde. E eu não posso deixar de mencionar que, na tentativa de estender esse contrato para os juízes da Justiça Federal, eu realizei um estudo em 2014 que demonstrava que, num trimestre, apenas 10% das recomendações do NATS eram favoráveis ao fornecimento judicial das tecnologias pretendidas. Ou seja, em 90% dos casos, por razões diversas, não havia evidência científica que determinasse a possibilidade ou a necessidade, ou principalmente o benefício de que essas tecnologias fossem fornecidas judicialmente, havendo casos também em que a tecnologia pretendida era apenas uma marca de outra tecnologia disponível no SUS, ou de que a tecnologia estava regularmente fornecida administrativamente, mais à parte, comparecer diretamente ao judiciário. Não posso deixar também de mencionar, em razão das críticas que foram feitas à Conitec, que é sim um órgão plural, é um órgão que tem diversos participantes, mas naturalmente é um órgão de evidência. Então, é um órgão que vai buscar a melhor evidência científica disponível e, portanto, precisa de técnicos. A Conitec, ao contrário do que se disse aqui, vem sim realizando, inclusive, consultas públicas em relação às doenças raras. Nós temos vários casos nesse sentido, eu destaco a doença de Gaucher, que foi, inclusive, mencionada aqui, a mucopolissacaridose, e recomendo, para quem não conhece, o aplicativo da Conitec, que todos os dias mostra atualizações daquele órgão, inclusive abrindo chamadas para que as pessoas possam se manifestar, para que os interessados levem, sim, a documentação pertinente. Por fim, eu preciso falar de duas questões muito importantes na judicialização que também não foram abordadas aqui. A primeira questão é, nós temos um decreto 7508, no seu artigo 28, está escrito que o paciente que quiser demandar assistência farmacêutica do SUS precisa estar em tratamento no Sistema Único de Saúde e a prescrição médica deve ter sido fornecida por médico no âmbito de suas atividades no SUS. Eu fiz uma pequena pesquisa, rápida pesquisa nos sítios eletrônicos de alguns tribunais e eu verifiquei que o número de resultados de pesquisa pelo decreto 7508 no site do TRF1 foi de 4, TRF4 1, TRF5 5, TJMG 0, TJ Santa Catarina 0, TJ Espírito Santo 0 e TJ de São Paulo, que é o tribunal mais demandado, 35. Ou seja, nós temos normas que não estão sendo aplicadas e grande parte da judicialização seria resolvida com a aplicação das normas que nós temos. Isso é muito sério, porque isso vai muito além da normatividade das normas que nós temos. Isso significa que o SUS não está tendo retorno de grande parte da judicialização. Esses 90% de gastos, raramente o paciente está em tratamento no Sistema Único de Saúde. Isso significa que nós não temos evidências e nós não temos os resultados devolvidos para o Sistema Único de Saúde. Como é possível fazer política pública sem que se saiba quais são os resultados das tecnologias que estão encontrando no judiciário brasileiro um fast track que elas não encontram em lugar nenhum do mundo? A judicialização da forma como acontece no Brasil não tem paralelo no mundo. O único exemplo que eu conheço de situação parecida é na oncologia da Colômbia, no ano de 2009. Por fim, eu gostaria de lembrar também que uma situação que é tida por muitos como excepcional, que são as fraudes nas ações de saúde, infelizmente não são exceção. Em Belo Horizonte, na Justiça Federal em Minas Gerais, na seção judiciária de Minas Gerais, nós tivemos um advogado que por 2 anos respondeu por mais da metade das ações de saúde ajuizadas naquela seção judiciária. Esse advogado foi afastado, ele não pode mais ajuizar novas ações de saúde, porque ele juntava comprovantes falsos no processo, ele juntava notas fiscais falsas, a partir do valor que ele levantava dos valores depositados para cumprimento de liminares, e ele chegou até mesmo a alterar relatórios médicos para induzir o juiz em erro. Ele respondia, repito, por mais da metade das ações ajuizadas na seção judiciária de Minas Gerais. Portanto, não se trata de exceção, nós temos recentemente uma operação em relação ao eculizumab, os senhores devem ter visto na imprensa, muitos medicamentos que não foram devidamente entregues às partes, muitos pacientes que sequer sabiam que as ações haviam sido ajuizadas. Por fim, eu gostaria de lembrar que não se confirma a afirmação de que a União não incorpora medicamentos caros. Eu cito aqui, pelo menos, alguns medicamentos para câncer que, por terem evidência, foram incorporados a despeito do seu valor. Os medicamentos para hepatite, recentemente, e os medicamentos para artrite reumatoide e outras doenças semelhantes. Então, essa alegação de que a União só vai incorporar o que é barato
não se confirma. Muito do que é incorporado é caro. Essa não é a questão. A questão é a falta de evidência científica. E eu tenho certeza que se nós conseguirmos banir da judicialização o que não tem evidência, nós vamos resolver o problema da judicialização e talvez inverter essa tendência hoje de 90% de liminares concedidas. Coloco a Advocacia Geral da União à disposição dos senhores e agradeço a palavra.